dirigentes nacionais dos estudantes. Primeiro, no período pré-golpe até o golpe, o José Montenegro de Lima, estudante da Escola Técnica do Ceará, foi diretor da UNED no período de 63 e 64, militante do Partido Comunista Brasileiro e assassinado em 1975 em São Paulo. O Yuri Xavier Pereira, que foi estudante da Escola Técnica Federal da Antiga Guanabara. Eu sei que os nomes, até de unidades da Federação, trocaram, e as instituições também trocaram seus nomes, mas a continuidade histórica pertence a vocês. Então, Yuri Xavier Pereira, que era da ação, foi diretor da UNED no período de 66 e 67, e era militante da Ação Libertadora Nacional, foi assassinado em junho de 1972 em São Paulo. Eremias Deli Zoikov, que era estudante da Escola Técnica Federal de São Paulo em 1967, era militante da Vanguarda Popular Revolucionária e foi assassinado no Rio de Janeiro em 1971. Joelso Crispim, Escola Técnica, estudante da Escola Técnica de São Paulo também, militante da Vanguarda Popular Revolucionária, assassinado em 1970 naquela cidade. José Lima Piauí Dourado, foi estudante da Escola Técnica Federal da Bahia, militante do Partido Comunista do Brasil, desaparecido na guerrilha do Araguaia em 1974. José Huberto Bronca, gaúcho, foi estudante da Escola Técnica de Parobé, que naquela época essa não era federal, tinha uma particularidade do Rio Grande do Sul, se eu não estou equivocado. Era militante do Partido Comunista do Brasil, desaparecido na guerrilha do Araguaia, é o conhecido Fogoió. Oswaldo Orlando da Costa, foi estudante da Escola Técnica de São Paulo, entendeu? E é desaparecido na guerrilha do Araguaia, militante do Partido Comunista do Brasil, muito conhecido Oswaldão, da guerrilha do Araguaia. Elcio Pereira Fortes, foi estudante, líder estudantil da Escola Técnica Federal de Ouro Preto, militante da Corrente e da Ação Libertadora Nacional, morto em São Paulo pelo Doicode em 1972. Vitorino Alves Moutinho, foi da Escola Técnica Federal do Recife, foi do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, assassinado em outubro de 1973. Arnaldo Cardoso Rocha, foi estudante da Escola Técnica Federal de Belo Horizonte e foi assassinado em São Paulo como militante da LN em 1973. E, finalmente, Antônio Carlos Bicalho Lana, foi estudante da Escola Técnica Federal de Ouro Preto, militante da Ação Libertadora Nacional, assassinado em 1973. Isso diz respeito a vocês, a todos nós da sociedade brasileira. Que a memória desses companheiros não seja apagada e que nós possamos assumir a luta para resgatar o esquecimento, para que um dia, que não seja tarde, apareça toda a verdade dos crimes da ditadura e, oxalá, nós tenhamos justiça. Muito obrigado. É sempre a arte e a técnica de multiplicar o saber e a solidariedade com muito carinho, porque é isso que todos precisam. Luiz Melo, ator. Eu sou Rogério, filho da Zilda Arnes Neumann. Como fazer a diferença? Como encontrar o melhor caminho para o sucesso em nosso trabalho e usar os meios à nossa disposição a favor de algo engrandecedor?
Será que existe alguma coisa que podemos fazer para mudar a realidade do mundo à nossa volta? Essas são perguntas que fazemos pelo menos uma vez durante a vida. A minha admiração pela doutora Zilda e seu trabalho vem de muito tempo. Começou quando eu notei que essas questões podiam ser respondidas todas em uma só pessoa. E era possível encontrar uma forma de fazer toda a diferença sem para isso voltar para uma condição sobre-humana. Aliás, muito pelo contrário. Sucesso para a mãe sempre foi comunidade, o trabalho na comunidade. A mãe conseguiu descobrir o que todo mundo tem dentro deles, que é o amor, a vontade de fazer a diferença. E ela conseguiu, assim, na metodologia da Pastoral da Criança, fazer com que essas pessoas, com a simplicidade que tinham, olhassem para o seu próximo, para a sua comunidade e fizessem a diferença. Essa revolução que ela fez foi fazer com que a criança fosse o principal ativo, o principal vida, a razão de ser da própria comunidade. Essa é a rede de solidariedade social que a mãe sempre pregava. É muito difícil ser simples. A simplicidade, ela está muito ligada ao conhecimento. Quando você desconhece alguma coisa, né, o primeiro fato é complicar esse elemento. E a doutora Zilda, ela fez justamente ao contrário. Através desse conhecimento, dessa prática que ela foi adquirindo, ela foi trabalhando com esses elementos, né, muito simples. Ela tinha uma visão, ela trabalhava no agora já. Eu estou aqui, mas com uma visão para o amanhã. Não sei, para ela foi tudo muito simples, porque a essência da Pastoral da Criança ela foi a mesma desde o começo. O primeiro tem a noção muito clara que a espinha dorsal da Pastoral da Criança são as líderes comunitárias. São elas que acompanham suas famílias vizinhas. São elas que precisam ser apoiadas para melhor conseguir executar a missão da Pastoral da Criança. E nela que se investe. Todo mundo que está por trás é para dar apoio. O que mudou ao longo dos tempos foi a forma da Pastoral da Criança se gerir, a gestão dela. Uma ideia muito simples que está dentro das pessoas, mas que elas precisam de apoio, de motivação, de formação, de continuidade. E elas veem que conseguem fazer essa diferença. Elas têm um sistema de informações que elas conseguem ver, opa, onde é que eu posso aprimorar aqui, essa área está um pouco mais tranquila. Então são um conjunto de coisas que foram sendo enriquecidas, mas a essência é a mesma até hoje. E a realidade que você tem, o desafio de se cuidar de crianças, do ambiente familiar e comunitário, no colégio infantil, desenvolvimento integral da criança, esse é um desafio global, não apenas brasileiro. Então aí convites foram sendo feitos, oportunidades surgiram e a mãe foi como missionária, atuar lá. Então ela foi quem começou a Pastoral da Criança em Angola, por exemplo. Haiti foi a segunda vez que ela estava lá tentando implantar a Pastoral da Criança, e quando a mãe ia para muitos desses países, ela era a primeira que dava o treinamento, fazia a formação lá. Mas buscava identificar pessoas que assumissem que criassem essa chama interna e eu vou assumir isso como minha causa de vida. Então essa mãe, ela se empenhava, independente das condições que houvesse no país, mas ela acreditava na causa, então ela se sentia essa missionária. Você já notou como às vezes a língua portuguesa é engraçada? Uma palavra pode significar coisas tão diferentes, mesmo sendo escrita e falada de uma forma exatamente igual. Fim, por exemplo, pode ser ponto final, encerramento de algo, mas também pode significar finalidade, objetivo, propósito, destinação. E quando falamos de objetivo, pode ser um simples fato de atravessar uma rua, ou seja, ir até o outro lado, ou então algo de relevância, na maioria dos casos de caráter pessoal apenas.
Mas no caso de Zilda Arnes, o objetivo é abrangente. E eu digo porque certos objetivos não têm fim ou um significado de ponto final. Não acabam simplesmente. São perenes e maiores que pessoas. Mas só pessoas muito especiais têm a capacidade de fazer a diferença e transformar objetivos tão grandiosos em ações. Transformam suas vidas em bandeiras e alicerces destes objetivos. A entrega dessas pessoas a causas que visam exclusivamente o bem comum é o extrato positivo do essencialmente humano. O amor. A missão da Pastoral da Criança não tem um ponto final. Onde houver uma criança, uma família, pessoas que queiram fazer daquele seu humilde espaço o melhor lugar do mundo para essas crianças crescerem, viverem e serem cidadãos, sem dúvida alguma, lá tem um espaço para a Pastoral da Criança. E a missão da mãe não termina aqui, ela continua através de cada um de nós, através de cada comunidade. Esse é o espírito que a gente tem que estar levando para sempre, porque a mãe sempre dizia que nós precisamos de uma rede de solidariedade. Uma pessoa pode fazer um grande trabalho, mas muitas juntas podem fazer um grande país. E é isso que a gente precisa. Nesse caso, o ponto final é reticências, que significa tanto multiplicação como continuidade. Ainda bem. Catarinense, nascida ao sul de Santa Catarina, no município de Forquilhinhas, em 25 de agosto de 1934. Casada com Aloysio Bruno Neumann, com quem teve 6 filhos e que lhe deram 10 netos. Na juventude, mudou-se para o estado do Paraná, residindo em Curitiba e depois em Campo Largo. Em 12 de janeiro de 2010, doutora Zilda Arnes, aos 75 anos, faleceu no Haiti, em Porto Príncipe, em uma de suas missões. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Paraná em 1959. Recebeu em vida muitas menções especiais. Dentre as últimas, podemos citar o Prêmio Unicef, pelo seu inovador programa de saúde pública. Participou de inúmeras reuniões e missões internacionais. Em 1983, incentivada por seu irmão Dom Paulo Evaristo Arnes, e a pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a doutora Zilda começou a Pastoral da Criança juntamente com Dom Geraldo Magela Agnello. Em 2004, pelos mesmos princípios, fundou a Pastoral da Pessoa Idosa. Desenvolveu a metodologia comunitária de multiplicação do conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais pobres, o que levou à redução da mortalidade infantil e promoveu o controle da desnutrição. O segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica tem a honra de homenagear a doutora Zilda Arnes Neumann por toda a construção dessa história que teve começo, meio e que não tem fim. Tem sim a finalidade de democratizar os direitos inalienáveis do ser humano, de formação integral, que valorize e potencialize os diversos conhecimentos e saberes numa rede de solidariedade. Emancipar as pessoas, fortalecendo-as por meio da educação para e por toda a vida, trabalhando no agora, mas pensando no amanhã. E investe nas pessoas para que elas mudem, e, em consequência, mudem o mundo, dando-lhe a sustentabilidade que todos almejamos. Convidamos para algumas palavras a neta de Zilda Arnes, que aqui está conosco, a senhora Nicole Neumann. Olá. Queria dizer algumas palavras a respeito do trabalho da minha avó.
domingo passado, após a missa numa capela rural, um senhor veio falar conosco sobre a OMA, o jeito que chamávamos a nossa avó Zilda. Ele contou que seu filho tinha uma doença grave, e a OMA foi até a meia água dele, só tinha 2 peças. Brincou com ele que parecia uma casa de bonecas. Ela tratou da criança por muito tempo, e a cada vez ele perguntava quanto era, e ela respondia: 3 Ave-Marias e um Pai Nosso. Ele falou que antes dela aparecer, quase tinham perdido a esperança de seu filho sobreviver, e que hoje ele tem muita saúde. Assim era a Oma. Todo final de semana, ela vinha para a chácara em Campo Largo, e ali ficava atendendo as crianças de toda a vizinhança. Depois, fundou a Pastoral da Criança. Dentro desta, tinha também muito apreço pela geração de renda. As famílias tinham que sustentar-se com o suor do seu rosto, sem paternalismos. Uma das grandes dificuldades nas grandes metrópoles eram os bolsões de miséria. Veio então uma ideia: por que não capacitar as pessoas mais pobres para os serviços domésticos? Mas só isso não bastava. Que patroa iria empregar uma pessoa sem experiência? Perguntaria: tem referências? Não. Onde você mora? Na favela. Qual o endereço? Lá não tem nome. Muito bem, então fique com a chave na nossa casa, nos encontramos no final da tarde. Essas pessoas precisam muito mais que capacitação. Precisam de alguém que possa apresentá-las. Isso a Pastoral da Criança faz, pois conhece bem a pessoa pelo trabalho dos líderes voluntários. Sabe onde ela mora, tem referências do seu caráter pelos próprios vizinhos. Este serviço funciona em várias capitais e emprega mais de 80% das pessoas que fazem o curso. Enfim, a OMA, a Zilda, sempre nos ensinou que há muito que ser feito para incluir todas as pessoas em condições dignas de saúde e moradia. E que a maior parte do que pode ser feito é muito simples. Pode ser realizado com poucos recursos. Que a família deve ser reforçada. Nenhum aparelho de Estado, mesmo o Estado rico, jamais substituirá a família. Ela também nos ensinou que todos podemos contribuir, mas só de boas intenções não basta. Só o amor não basta, é preciso ter conhecimento. É preciso saber que a proposta funciona não só no laboratório ou em condições ideais, precisa funcionar também na prática. Nos ensinou que cada um de nós pode fazer a diferença. Obrigada. Convidamos a coordenadora da Comissão Temática do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, a senhora Edna Batistotti, para entregar uma homenagem à neta de Zilda Arnes, Nicole Neumann. Gentileza, senhora Edna. Passamos à leitura da carta do 2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. Para isso, chamamos a professora Valéria Kielkamp-Hemming, secretária executiva do Fórum. A pedidos, eu começo este ato pelo anúncio da sede do 3º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. Eu esclareço que desde a 2ª reunião do comitê organizador desse 2º Fórum, havia a ansiedade de se saber da continuidade deste grande movimento pela educação profissional e tecnológica. Assim,
por orientação do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação, esta Secretaria Executiva encaminhou consulta ao Comitê Organizador e, recebidas as candidaturas, estas foram encaminhadas ao Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação, que em reunião fez o encaminhamento. Assim, para fazer o anúncio da sede do terceiro Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, chamo ao palco a coordenadora geral deste segundo Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica e reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, professora Maria Kaschen Schneider, acompanhada dos representantes do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação, senhora Tânia Guerra e senhor Albert Sansano Estradeira. Olá, boa tarde a todas e boa tarde a todos. Eu vou manter hasta final a proclamação da candidatura e a minha fala vai estar para transmitir a vocês algumas, muito breve, algumas coisas que ontem e antes de ontem estivemos falando no Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação. Nós falamos estes dias da próxima Cumbre dos Povos Rio +20, a qual estão invitados também. Estivemos falando do próximo Fórum Social Mundial e Fórum Mundial de Educação a realizar possivelmente o próximo ano. Falamos também, sobretudo, do futuro dos fóruns, mas tivemos uma necessidade de transmitir a vocês, a todas e a todos vocês. E era, evidentemente, o nosso agradecimento a essas pessoas invisíveis, a essas pessoas que nos aparecem como autoridades, que não presidem inaugurações, que não presidem actos de clausura, mas que sem elas este foro não era possível, não hubiera sido possível e não hubiera sido tão maravilhoso como es. Estou refiriéndome, quero personalizarlo primero en una persona. Son personas que tienen corazón, que lloran, que se emocionan, que trabajan noite y día, que han estado con nosotras y con nosotros en cada momento, que han estado en el equipo de son, que han estado con la imagen, que han estado con el equipo de hospedaje, os nosos ángeles do Consello Internacional, as persoas de informática, as persoas que tenían la lista de correo para convocarnos a todas y todos a las reuniones, y que decir los nombres supondría olvidarme de alguno de vocês, mas que yo quiero simbolizar en la figura de la persona que ha sido fundamental para nosotros, que es Valeria Kulkan y todo su equipo. Un aplauso para todos ellos, muy obrigado y hasta los próximos foros. Bem, fazer um pouco de suspense. Fizeram suas apostas? Em quem vocês apostaram? É o Instituto Federal? É? Qual será? Não é de Santa Catarina, isso eu tenho certeza. Não é, pessoal? Santa Catarina, ontem, inclusive, numa entrevista, me perguntaram se Florianópolis poderia sediar o terceiro fórum. Aí eu fiquei um pouco assustada, mas sabemos que temos um Instituto Federal que estava muito mobilizado, está muito mobilizado, e é o Instituto Federal de Pernambuco.
Mundial melhor do que o segundo. Obrigado, Floripa. Parabéns, Instituto Federal de Santa Catarina. Valeu, comitê organizador. Graças a vocês, o nosso Fórum Mundial deu mais um passo importante na democratização do ensino e vai continuar influenciando o futuro da educação profissional e tecnológica. Vamos continuar juntos nesta luta em busca de emancipação de povos e nações, honrando a quem honra. Com vontade e união, já temos o palco do nosso próximo encontro. Recebemos com muita satisfação, com muita alegria, que nós que somos um povo todas as delegações de braços abertos para tratarmos acerca dos temas da educação profissional.